Um milionário cruel vive isolado, paralisado da cintura para baixo e mergulhado em amargura. Até que um garoto pobre de 8 anos aparece dizendo que pode curá-lo, não com ciência, mas com palavras. O sol nascia sobre as montanhas da Serra da Mantiqueira, pintando de dourado os contornos da propriedade mais imponente de Campos do Jordão. A Mansão dos Cristais, como era conhecida pelos moradores locais, não recebia seu nome apenas pelos imensos vitrais que adornavam sua fachada, mas também pela frieza cristalina que emanava de seu único morador. Augusto Barros, aos 58 anos, era o dono da maior rede de hospitais privados do Brasil. Suas clínicas de luxo atendiam celebridades, políticos e empresários dispostos a pagar fortunas por tratamentos exclusivos. Ironicamente, o homem que construíra um império dedicado à cura vivia preso a uma cadeira de rodas há 5 anos, após um acidente em seu helicóptero particular. Incompetentes, gritou Augusto, observando pela janela enquanto seu jardineiro pisava em uma pequena área de grama recém-plantada. Dona Marta, chame esse imbecil aqui imediatamente. A governanta, uma senhora de 60 anos que suportava os destemperos do patrão há mais de 2 décadas, suspirou profundamente antes de atender ao chamado. Minutos depois, seu Josias, o jardineiro de 67 anos que cuidava dos jardins há 15 anos, estava diante de Augusto, com o chapéu de palha entre as mãos trêmulas. O senhor mandou me chamar? Augusto girou sua cadeira de rodas elétrica, encarando o homem com olhos frios. 15 anos aqui e ainda não aprendeu a respeitar meu jardim? Está despedido. Mas seu Augusto foi só um passo em falso, Não me interessa. Quero você fora daqui em 1 hora. Dona Marta providenciará seus direitos, embora você não mereça. Sozinho, novamente em seu escritório, Augusto contemplou os diplomas e certificados que cobriam uma parede inteira. Ali estavam os nomes dos maiores especialistas em lesões medulares do mundo. Neurologistas de Harvard, cirurgiões da Suíça, terapeutas do Japão. Todos haviam falhado em curá-lo. 25 milhões de dólares jogados fora, murmurou para si mesmo, girando a cadeira para a janela. Os melhores do mundo! O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos amargos. O que foi agora, Dona Marta? Senhor Augusto, tem uma criança no portão. Diz que veio ver o senhor. Uma criança? Que absurdo é esse? Um menino deve ter uns 8 anos. Diz que pode ajudar o senhor. Augusto riu, um som áspero que não expressava alegria alguma. Mande embora. É algum truque para pedir dinheiro. Ele insiste, senhor. Diz que tem uma mensagem importante. Não tenho tempo para isso. Ligue para a segurança e... Ele mencionou sua condição, senhor. Disse que sabe sobre sua paralisia e que pode curá-lo. O silêncio tomou conta da linha por alguns segundos. Augusto sentiu uma mistura de raiva e curiosidade. Como uma criança saberia de sua condição? Ele havia se isolado completamente após o acidente, e apenas seu círculo mais próximo conhecia os detalhes de sua saúde. Traga-o até a varanda dos fundos. Quero ver que tipo de farsa é essa. Dona Marta conduziu o pequeno visitante pelos jardins impecáveis da mansão. O menino olhava tudo com olhos curiosos, mas sem o deslumbramento que seria esperado de uma criança diante de tanto luxo. Como é seu nome? Perguntou a governanta, tentando amenizar o clima tenso. Mateus. Mateus Oliveira, respondeu o garoto com uma voz serena que parecia deslocada em alguém tão jovem. Na varanda dos fundos, com vista para a serra e o vale abaixo, Augusto esperava impaciente. Quando viu o menino se aproximando, sentiu uma pontada de decepção. Esperava algum tipo de golpista elaborado, não uma simples criança de pele morena, cabelos crespos e roupas simples, porém limpas. Então, você é o menino milagreiro? Ironizou quando Mateus parou diante dele. Veio curar o homem que os melhores médicos do mundo não conseguiram. Boa tarde, Sr. Barros, disse Mateus sem se intimidar. Não sou milagreiro. Apenas vejo o que os outros não conseguem ver. Augusto ergueu as sobrancelhas, surpreso com a articulação do garoto. E o que você vê, pequeno gênio? Vejo um homem que está muito mais preso por dentro do que por fora. O empresário sentiu o rosto queimar de raiva. Como ousa? Quem enviou você? Foi algum dos meus concorrentes? Algum jornalista querendo uma história? Mateus permaneceu calmo.
Ninguém me enviou, senhor. Eu vim porque precisava vir. De onde você é? Onde estão seus pais? Moro na Vila Esperança, do outro lado da cidade. Minha mãe trabalha como enfermeira no posto de saúde. Ela não sabe que estou aqui. Augusto estudou o menino com mais atenção. Não parecia haver malícia em seus olhos, apenas uma serenidade perturbadora. E como pretende me curar, Dr. Mirim? Tem uma varinha mágica escondida no bolso? O senhor desistiu antes de tentar, disse Mateus simplesmente. Tentar? Você tem ideia do que eu tentei? A voz de Augusto elevou-se, ecoando pelos jardins. Gastei fortunas, viajei o mundo. Me submeti a tratamentos experimentais dolorosos. Não me venha com esse discurso barato de autoajuda. Eles veem o que está quebrado, continuou o menino como se não tivesse ouvido o desabafo. Eu vejo o que pode ser consertado. Augusto sentiu algo estranho, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Não era exatamente esperança, mas uma inquietação, como se uma porta há muito tempo fechada estivesse sendo forçada. Vá embora, menino. Não tenho tempo para isso. O senhor tem todo o tempo do mundo. É só isso que tem feito nos últimos 5 anos. Passar o tempo. Dona Marta, que observava a cena de longe, cobriu a boca com as mãos, esperando a explosão de fúria do patrão. Para sua surpresa, Augusto apenas encarou o menino por longos segundos. Volte amanhã, disse finalmente, girando a cadeira para entrar na casa. Se tiver coragem, estarei aqui, respondeu Mateus com um pequeno sorriso. Naquela noite, enquanto contemplava as luzes da cidade lá embaixo, Augusto não conseguia tirar da cabeça as palavras simples daquele menino. O senhor desistiu antes de tentar. A frase o perseguiu até o amanhecer, quando finalmente adormeceu com uma pergunta ecoando em sua mente. E se os melhores estiverem errados? Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. O dia seguinte amanheceu nublado em Campos do Jordão, com uma neblina fina que cobria os pinheiros ao redor da mansão dos cristais. Augusto não havia dormido bem. As palavras de Mateus reverberavam em sua cabeça como um eco persistente. Dr. Paulo Mendes, neurologista particular de Augusto, chegou cedo para a visita semanal. Ele era um dos poucos que ainda tinha acesso ao empresário, menos por amizade e mais pela conveniência profissional. Seus exames estão estáveis, Augusto. A fisioterapia está mantendo a musculatura, mas... O médico hesitou. Mas continuo sem sentir nada da cintura para baixo, completou Augusto com amargura. Alguma novidade milagrosa na medicina que você queira me oferecer? O médico ajustou os óculos desconfortável. Você sabe que sua lesão é complexa. A ciência avança, mas poupe-me dos discursos de esperança. Paulo, já gastei milhões ouvindo isso. O neurologista guardou seus instrumentos na maleta. Há um novo tratamento experimental em Barcelona. Terapia com células-tronco, combinada com estimulação elétrica profunda. Os resultados iniciais são promissores em casos como o seu. Augusto sorriu, mas era um sorriso vazio. Deixe-me adivinhar. Custos astronômicos, sem garantias, e uma lista de espera que só abre exceção para bilionários desesperados. Basicamente, admitiu o médico, mande os documentos para meu escritório, vou analisar. Após a saída do médico, Augusto pediu para Dona Marta trazer seu café na varanda. O ar frio da serra ajudava a clarear seus pensamentos. Ele consultou o relógio, quase meio-dia. O menino não apareceria. Claro que não viria, murmurou para si mesmo. Foi apenas uma brincadeira de mau gosto. Mas às 2 horas da tarde, Mateus estava no portão novamente. Desta vez, trazia uma mochila surrada nas costas. Dona Marta o conduziu até a varanda, onde Augusto o esperava com uma expressão entre a irritação e a curiosidade. Pensei que não voltaria, disse o empresário. Eu disse que estaria aqui, respondeu Mateus com simplicidade. E o que trouxe nessa mochila? Poções mágicas? Ervas milagrosas? O menino abriu a mochila e retirou um caderno simples daqueles usados por estudantes de escola pública. Trouxe algumas perguntas. Augusto riu, incrédulo. Perguntas? É assim que pretende me curar? As perguntas certas podem mudar tudo, disse Mateus abrindo o caderno. Dona Marta, traga um café para mim e um... O que você quer, menino?
Leite, refrigerante? Água está bom, obrigado. Quando a governanta se afastou, Augusto inclinou-se na cadeira encarando o garoto. Antes das suas perguntas milagrosas, tenho algumas para você. Como soube da minha condição? Como conseguiu meu endereço? Quem te mandou aqui? Mateus acomodou-se na cadeira, ainda segurando o caderno. Minha mãe trabalhou como enfermeira em um dos seus hospitais. Ela cuidou do senhor logo após o acidente, antes de ser transferida para o posto de saúde municipal. E ela te enviou aqui? Para quê? Pedir emprego de volta. Não, senhor. Ela não sabe que estou aqui. Mateus fez uma pausa. Eu sonhei com o senhor. Augusto quase engasgou com a própria saliva. Sonhou comigo? Isso é ridículo. 3 noites seguidas, continuou o menino. No sonho eu via o senhor caminhando em um jardim cheio de flores que não existiam. O senhor não estava em uma cadeira de rodas, mas andava devagar, como se estivesse reaprendendo. Um arrepio percorreu a espinha de Augusto. Aquilo era exatamente o tipo de sonho que ele mesmo tinha nos primeiros meses após o acidente, antes de perder completamente a esperança. Bobagem, murmurou, mais para si mesmo do que para o menino. Coincidências. Dona Marta voltou com o café e a água. Quando se retirou novamente, Mateus abriu seu caderno. Minha primeira pergunta. Quando foi a última vez que o senhor falou com suas pernas? Augusto quase cuspiu o café. O quê? Isso é absurdo? Não se fala com partes do corpo? Por que não? Elas são parte do senhor. Merecem seu respeito. Isso é ridículo. Que tipo de charlatanismo é esse? A segunda pergunta, continuou Mateus ignorando o protesto. O senhor já agradeceu às suas pernas pelos anos em que elas o carregaram? Augusto sentiu o rosto queimar de raiva. Chega dessa palhaçada. Você não tem ideia do que está falando. Tenho uma lesão na medula espinhal. É ciência, não é algo que se resolve com conversas imaginárias. Ciência, repetiu Mateus, como se saboreasse a palavra. O senhor acredita muito na ciência, não é? É claro que sim. É a única coisa em que se pode acreditar. Então, por que a ciência não conseguiu curá-lo? A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. Augusto abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Aquela mesma pergunta o atormentava há 5 anos. A ciência tem limitações, disse finalmente. Algumas lesões são irreversíveis. É a realidade. Quem decide o que é irreversível? Perguntou Mateus. Os especialistas, os estudos, as evidências. E se eles estiverem vendo apenas uma parte da história? Augusto suspirou, cansado daquele jogo. Olha, menino, agradeço sua preocupação, mas já consultei os melhores especialistas do mundo. Harvard, Johns Hopkins, Clínica Mayo, centros de reabilitação na Suíça e no Japão. Gastei mais dinheiro em tratamentos do que você verá na vida inteira. Mateus fechou seu caderno. O senhor visitou lugares impressionantes, mas já olhou para dentro? Filosofia barata não vai me fazer andar novamente, retrucou Augusto. Nem os milhões que o senhor gastou, respondeu Mateus calmamente. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Ao longe, trovões anunciavam uma tempestade se aproximando. É melhor você ir embora antes que a chuva comece, disse Augusto finalmente. Sua mãe deve estar preocupada. Mateus guardou o caderno na mochila e se levantou. Posso voltar amanhã? Augusto queria dizer não. Queria mandar aquele menino embora e nunca mais vê-lo. Mas algo dentro dele, alguma coisa que ele pensava estar morta há anos, o impediu. Que seja. 3 da tarde. Não me faça esperar. Quando o menino já estava na porta, Augusto o chamou. Mateus? Sim, senhor. Como sua mãe se chama? A enfermeira. Luísa Oliveira. Assim que o garoto partiu, Augusto chamou Dona Marta. Quero que procure nos arquivos do hospital informações sobre uma enfermeira chamada Luísa Oliveira. Deve ter trabalhado lá há cerca de 5 anos, na época do meu acidente. Naquela noite, enquanto a tempestade castigava as montanhas, Augusto rolava na cama, inquieto. As perguntas de Mateus, por mais absurdas que parecessem, haviam tocado em algo profundo. Quando foi a última vez que falou com suas pernas? Que pergunta mais estúpida, e ainda assim. Ele se sentou na cama, olhando para as pernas imóveis sob o lençol. Sentiu-se ridículo, mas ainda assim,
Em um sussurro quase inaudível, disse: "Vocês estão aí?" O silêncio foi sua única resposta. Mas pela primeira vez em muito tempo, Augusto não sentiu apenas raiva ao olhar para sua condição. Sentiu algo diferente. Algo que, se não fosse tão cético, poderia chamar de um princípio de esperança. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Dona Marta. "Encontrei a ficha de Luísa Oliveira. Trabalhou na ala de reabilitação por 3 anos, demitida há 2 anos quando fechamos aquela unidade. Excelente histórico profissional." Augusto deixou o telefone de lado e voltou a olhar para suas pernas. E se os melhores estiverem errados? A pergunta ecoava em sua mente enquanto a chuva continuava a cair lá fora. A manhã seguinte trouxe um céu limpo após a tempestade. Augusto acordou mais cedo que o habitual, uma inquietação estranha correndo por suas veias. Ele ordenou que Dona Marta preparasse um café da manhã completo e que seu motorista estivesse pronto para levá-lo à sede administrativa de seus hospitais em São Paulo. "Mas, senhor, o senhor não sai da mansão há meses", protestou a governanta surpresa. "Exatamente por isso, Dona Marta. Está na hora de verificar algumas coisas pessoalmente." No trajeto até São Paulo, Augusto permaneceu em silêncio, observando a paisagem da serra dar lugar gradualmente ao cinza urbano da capital paulista. Seu motorista, Carlos, ocasionalmente lançava olhares curiosos pelo retrovisor, claramente surpreso com a súbita mudança na rotina do patrão. A sede dos Hospitais Barros ocupava um arranha-céu inteiro na Avenida Paulista. Quando a cadeira motorizada de Augusto cruzou o saguão principal, funcionários pararam o que estavam fazendo, boquiabertos. Muitos nunca haviam visto o dono do império pessoalmente. "Senhor Barros", exclamou Regina Vasconcelos, diretora executiva, levantando-se rapidamente de sua cadeira quando Augusto entrou em seu escritório sem aviso. "Não esperávamos sua visita. Se soubéssemos, teríamos preparado uma recepção adequada." "Não vim para recepções, Regina. Preciso de acesso aos arquivos de funcionários da ala de reabilitação de 5 anos atrás. Especificamente, quero tudo sobre Luísa Oliveira." A executiva piscou algumas vezes, confusa. "Luísa Oliveira? Não me recordo desse nome, senhor. Era enfermeira, trabalhou durante minha reabilitação inicial." Regina assentiu, digitando rapidamente em seu computador. "Ah, sim, aqui está. Enfermeira-chefe da ala de reabilitação neurológica. Excelentes avaliações." "Foi." Ela hesitou, olhando desconfortável para o chefe. "Foi o quê, Regina?" insistiu Augusto. "Foi transferida para a unidade municipal após o fechamento da ala de reabilitação, senhor. Fechamento que eu ordenei", completou Augusto friamente. Regina apenas assentiu, evitando seus olhos. "Quero falar com ela, hoje." "Senhor, não sei se isso é possível. Ela não trabalha mais para nós e..." "Não foi um pedido, Regina. Localize-a e marque um encontro para esta tarde. Use os recursos que precisar." 3 horas depois, Augusto aguardava em uma sala de conferências privativa. A porta se abriu e uma mulher de aproximadamente 45 anos entrou, cabelos crespos presos, em um coque, pele morena, olhos castanhos que transmitiam uma mistura de gentileza e determinação. Era fácil ver de onde Mateus havia herdado seus traços. "Senhor Barros", ela o cumprimentou formalmente sem estender a mão. "Senhora Oliveira, agradeço por ter vindo com tão pouco aviso." Luísa sentou-se na cadeira indicada, mantendo uma postura ereta e profissional. "Confesso que fiquei surpresa com o convite, ou deveria dizer intimação." Augusto ignorou a provocação. "Seu filho tem me visitado." A surpresa nos olhos de Luísa foi genuína. "Mateus, visitando o senhor? Isso não é possível. Nos últimos 2 dias, ele aparece na minha casa dizendo que pode me ajudar." Luísa cobriu a boca com a mão, claramente chocada. "Eu não sabia. Ele não me disse nada." "Senhor Barros, peço desculpas. Mateus é apenas uma criança. Não sei como ele descobriu onde o senhor mora ou por que está fazendo isso, mas..." "Ele disse que sonhou comigo", interrompeu Augusto. "Disse que sua mãe cuidou de mim após o acidente." O rosto de Luísa suavizou-se um pouco. "É verdade. Fui sua enfermeira-chefe durante os primeiros meses.
antes de o senhor se isolar completamente e fechar a ala de reabilitação. Uma decisão comercial, justificou Augusto secamente. Uma decisão pessoal, corrigiu Luísa, com uma ousadia que surpreendeu o empresário. O senhor desistiu de si mesmo e, ao fazer isso, privou centenas de pacientes de tratamentos que poderiam ajudá-los. Augusto sentiu o sangue subir ao rosto. Não a chamei aqui para ser julgado, senhora Oliveira. Então por que me chamou? Perguntou ela, sustentando seu olhar. Quero entender seu filho. O que ele pretende com essas visitas? É algum tipo de vingança sua pelo fechamento da ala? Ou talvez uma tentativa de conseguir dinheiro? Luísa levantou-se, indignada. Meu filho é uma criança extraordinária, Sr. Barros. Sensível de um jeito que poucos adultos conseguem compreender. Se ele está visitando o senhor, acredite, não é por dinheiro ou vingança. Ela fez uma pausa, respirando fundo para se acalmar. Mateus sempre teve uma percepção diferente das coisas. Os médicos dizem que ele tem alta sensibilidade. Eu digo que ele enxerga com o coração. Isso não explica por que ele acha que pode me curar. Luísa suspirou, voltando a se sentar. Quando o senhor era meu paciente, Mateus tinha apenas 3 anos. Às vezes eu o trazia para o hospital quando não tinha com quem deixá-lo. Ele o viu uma vez brevemente. O senhor provavelmente nem notou. Estava sedado após uma das cirurgias. Augusto tentou se lembrar, mas aquele período era um borrão de dor e medicamentos. Mas e daí? Naquele dia, Mateus me perguntou por que o homem da cama estava tão triste por dentro. Não por fora, onde todos podiam ver, mas por dentro, onde ninguém olhava. Ele tinha 3 anos, Sr. Barros. Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Seu filho precisa de ajuda profissional, disse finalmente Augusto. Luísa sorriu, mas não havia humor em seu sorriso. Talvez seja o senhor quem precise. Não de mais médicos, mas de alguém que enxergue além dos exames e diagnósticos. Está sugerindo que seu filho de 8 anos possui algum dom. Místico, zombou Augusto. Estou sugerindo que há muitas formas de cura, Sr. Barros, e que a medicina, com todo o seu avanço, ainda engatinha quando se trata de entender a conexão entre mente e corpo. Augusto ajustou-se na cadeira, desconfortável com o rumo da conversa. Quero que impeça seu filho de me visitar. Ele é menor de idade e está se deslocando sozinho até Campos do Jordão. Isso é irresponsável da sua parte. Não sabia das visitas até agora, respondeu Luísa. E sim, vou conversar com ele, mas não posso prometer que ele obedecerá. Mateus sempre foi determinado. Como ele está chegando até minha casa? São mais de 2 horas de viagem. Luísa franziu a testa, preocupada. Não sei. Ele sai para a escola de manhã e... Seus olhos se arregalaram com a realização. Ele tem faltado às aulas. A escola me ligou ontem, mas pensei que era apenas uma fase de rebeldia. Augusto sentiu uma pontada de culpa. Se ele aparecer novamente, mandarei meu motorista levá-lo de volta. Luísa assentiu, levantando-se para sair. Senhor Barros, posso fazer uma pergunta pessoal? Ele fez um gesto de assentimento relutante. O que Mateus disse ao senhor que o perturbou tanto, a ponto de vir até São Paulo me procurar? Augusto desviou o olhar. Ele fez perguntas. Sobre falar com minhas pernas, agradecer a elas. Bobagens infantis. Luísa sorriu um sorriso genuíno desta vez. Sabe, parte do meu treinamento avançado em enfermagem incluía técnicas integrativas. Aprendemos que pacientes que visualizam a cura, que conversam com seu corpo, que agradecem mesmo as partes que não funcionam mais, têm resultados significativamente melhores. Talvez não sejam bobagens infantis, afinal. Quando ela saiu, Augusto permaneceu imóvel, absorvendo suas palavras. Algo começava a mudar dentro dele. Uma pequena rachadura na muralha de ceticismo que havia construído ao redor de si mesmo. De volta à mansão, no final da tarde, Augusto descobriu que Mateus havia estado lá. Dona Marta informou que o menino esperara por mais de 1 hora e deixara um recado escrito em um pedaço de papel. A cura começa quando aceitamos que precisamos ser curados. Amanhã voltarei com uma proposta. Mateus. Augusto amassou o papel irritado, mas em vez de jogá-lo fora, guardou-o no bolso da camisa. Aquela noite,
Após muito hesitar, ele fez algo que não fazia há anos. Pediu para seus assistentes pesquisarem terapias alternativas e abordagens integrativas para lesões medulares. O velho Augusto teria rido de tais pseudociências. Mas agora uma pequena voz em sua mente perguntava: e se houver mais além do que a ciência já provou? A manhã chegou com uma névoa densa cobrindo a mansão, comum naquela época do ano, em Campos do Jordão. Augusto havia dormido mal. Atormentado por sonhos nos quais ora caminhava livremente pelos jardins, ora afundava em um pântano que o puxava cada vez mais para baixo. Dr. Paulo Mendes chegou para sua visita, carregando uma pasta com os últimos exames. "Você parece cansado, Augusto", comentou o médico, enquanto media sua pressão. "Noites ruins", respondeu secamente o empresário. "Os exames de Barcelona chegaram. O novo tratamento com células-tronco..." "Não estou interessado", interrompeu Augusto. Dr. Paulo parou no meio do movimento, surpreso. "Como assim? Você sempre quis tentar todos os tratamentos disponíveis, por mais experimentais que fossem." Augusto observou o médico com um olhar penetrante. "Paulo, seja honesto comigo. Nos seus 30 anos de neurologia, você já viu algum caso como o meu em que o paciente voltou a andar?" O médico hesitou, desconfortável. "Cada caso é único, Augusto. Há relatos na literatura de recuperações parciais em lesões semelhantes, principalmente com intervenção precoce e..." "Isso não responde minha pergunta", cortou Augusto, "na sua experiência pessoal. Casos que você acompanhou, não estatísticas ou artigos científicos." Dr. Paulo suspirou, derrotado. Não pessoalmente. Mas isso não significa. "O que acha de terapias alternativas?" perguntou Augusto abruptamente. "Visualização, meditação, esse tipo de coisa." O médico o encarou como se tivesse crescido uma segunda cabeça. Augusto Barros perguntando sobre terapias alternativas? O que aconteceu com "se não for comprovado por estudos duplos cegos, não serve"? Apenas responda à pergunta. Dr. Paulo pensou por um momento antes de falar. Existem evidências crescentes de que abordagens integrativas podem complementar tratamentos convencionais. Não substituí-los, mas potencializar seus efeitos. A neuroplasticidade é influenciada por fatores que vão além da medicação e fisioterapia. Por que nunca mencionou isso antes? Porque você ridicularizava qualquer menção a tratamentos que não fossem puramente científicos, respondeu o médico com franqueza. Você sempre foi extremamente cético. Augusto refletiu sobre as palavras do médico, lembrando-se de quantas vezes havia dispensado sugestões com desdém. "Quero que cancele minha fisioterapia de hoje. E não volte até semana que vem." "Augusto, não acho prudente interromper." "Não estou pedindo sua opinião", cortou o empresário. "Preciso de alguns dias sozinho." Quando o médico saiu, visivelmente contrariado, Augusto chamou Dona Marta. "Quero que todos os funcionários tirem folga por 3 dias." "Todos, senhor?" perguntou a governanta perplexa. "Todos. Cozinheiros, jardineiros, seguranças, faxineiros. Todos. Deixe comida pronta na geladeira. Quero a casa completamente vazia a partir das 14 horas. Mas, senhor, o senhor nunca ficou sozinho Desde que fiquei paralítico?" Completou Augusto com aspereza. "Está na hora de mudar isso, não acha?" Dona Marta, que conhecia bem o temperamento do patrão, não insistiu. "E se aquele menino aparecer hoje?" "Deixe-o entrar antes de sair", respondeu Augusto, surpreendendo a governanta ainda mais. Quando o relógio marcou 2 da tarde, a mansão estava silenciosa como nunca. Os 23 funcionários que mantinham a propriedade funcionando haviam saído, muitos deles confusos e preocupados com o comportamento estranho do patrão. Às 3 horas, o interfone tocou. Era o segurança do portão principal, o único que Augusto permitira ficar por questões óbvias de segurança. "Senhor Barros, o menino está aqui novamente. Deixe-o entrar e depois vá embora também. Feche o portão externo apenas." Minutos depois, Mateus atravessava o jardim em direção à casa. Desta vez, além da mochila, ele trazia uma pequena caixa de madeira nas mãos. Augusto o esperava na entrada da mansão. "Sua mãe sabe que está aqui?" perguntou assim que o menino se aproximou. Mateus pareceu surpreso. "O senhor falou com ela?" "Sais ontem.
Ela ficou preocupada por você estar faltando à escola para vir aqui. Eu ia contar para ela hoje, respondeu Mateus, um pouco envergonhado, mas queria esperar o momento certo. Augusto girou sua cadeira, indicando para que o menino o seguisse para dentro da casa. O que tem nessa caixa? A minha proposta, respondeu Mateus simplesmente. Eles entraram em uma ampla sala de estar com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica da serra. Augusto indicou um sofá para o menino sentar. Onde estão todos os funcionários? Perguntou Mateus, notando o silêncio incomum. Dei folga a todos por 3 dias. O menino arqueou as sobrancelhas, surpreso. Por quê? Digamos que sua proposta me deixou curioso. O que tem aí? Mateus colocou a caixa de madeira sobre a mesa de centro. Era uma caixa simples, sem adornos, que parecia ter sido feita à mão. Antes de abrir, preciso explicar algo, disse o menino com uma seriedade que não combinava com sua idade. O senhor acredita na ciência. Eu respeito isso. A ciência explica muitas coisas. Faz aviões voarem, cura doenças, cria computadores. Aonde quer chegar? Interrompeu Augusto impaciente. A ciência é maravilhosa para entender o que está quebrado no corpo. Mas existem quebras que não aparecem em exames, feridas que nenhuma máquina pode ver. Está falando de questões psicológicas. Já fiz terapia, sabia? Nos primeiros 2 anos após o acidente. Não estou falando da mente ou do corpo separados, continuou Mateus. Estou falando da conexão entre eles, do espaço invisível onde um influencia o outro. Augusto suspirou. Mateus, aprecio sua filosofia, mas tenho uma lesão na medula espinhal, concreta, real, visível em qualquer ressonância magnética. E se essa lesão fosse apenas o começo da história, não o fim? Perguntou o menino, abrindo finalmente a caixa. Dentro dela havia apenas 3 objetos, uma pequena pedra branca e lisa, uma vela e um caderno ainda menor que o anterior. É isso? Perguntou Augusto com uma ponta de decepção. Sua proposta milagrosa são uma pedra e uma vela? Minha proposta é simples, disse Mateus, ignorando o sarcasmo. 3 dias. O senhor e eu aqui nesta casa, seguindo um programa que criei para reconectar o senhor com suas pernas. Augusto riu, um riso seco e sem humor. Reconectar? Minha medula está lesionada, menino. Não é uma questão de reconexão espiritual. Como o senhor sabe? Se perguntou Mateus com genuína curiosidade. Já tentou? Próximo base verta, não seja ridículo. Claro que não tentei. Isso não faz sentido científico algum. Então, como pode ter certeza de que não funciona? A pergunta simples deixou Augusto sem resposta imediata. Era verdade que ele havia descartado qualquer abordagem não convencional, sem sequer considerá-la. O que exatamente você propõe? Perguntou finalmente, sentindo-se absurdo por estar levando aquilo a sério. Mateus retirou o pequeno caderno da caixa e o abriu. Dia 1. Reconhecimento. O senhor vai reconhecer suas pernas como parte de si, mesmo novamente não como objetos quebrados. E como farei isso? Falando com elas, agradecendo a elas pelos anos em que o carregaram, pedindo perdão por tê-las abandonado emocionalmente. Augusto sentiu o rosto queimar de constrangimento. Isso é infantil. O segundo dia é dedicado à memória, continuou Mateus, ignorando a objeção. O senhor vai lembrar como era andar, correr, sentir o chão sob os pés. Vai visualizar cada movimento em detalhes. Já fiz isso nos primeiros meses após o acidente. Não mudou nada. O senhor fez como exercício médico ou como reconexão emocional? Novamente, Augusto ficou sem resposta. O terceiro dia é para a cura propriamente dita, disse Mateus, fechando o caderno. Mas só poderei explicar quando chegarmos lá. Augusto encarou o menino por longos segundos. Uma parte dele queria rir daquilo tudo, mandar o garoto embora e retomar sua rotina de tratamentos caros e ineficazes. Outra parte, porém, uma parte que ele julgava morta há muito tempo, estava curiosa, talvez até esperançosa. Por que você se importa? Letty perguntou finalmente. Por que está fazendo isso? Mateus pensou antes de responder. Quando eu tinha 3 anos, vi o senhor no hospital. Lembro que perguntei para minha mãe por que o homem da cama estava tão triste por dentro. Ela ficou surpresa e disse que eu tinha uma sensibilidade especial. Desde então, sonho com pessoas que precisam de ajuda. A maioria eu não conheço, nunca vi antes.
Mas o Senhor eu reconheci. Nos seus sonhos eu volto a andar? Nos meus sonhos o Senhor se liberta, respondeu Mateus. Andar é apenas uma consequência. Augusto balançou a cabeça, ainda incrédulo, mas cada vez mais intrigado. E se não funcionar? E se após esses 3 dias eu continuar exatamente como estou? Então o Senhor terá certeza de que tentou tudo. Absolutamente tudo. Não é isso que quer? A pergunta atingiu Augusto como um soco. Era exatamente o que ele queria. A certeza de que havia tentado todas as possibilidades, por mais absurdas que parecessem. Minha mãe sabe onde estou agora, acrescentou Mateus. Liguei para ela antes de vir. Ela não está feliz, mas entende que preciso fazer isso. Deixar um menino de 8 anos dormir na casa de um estranho por 3 dias. Isso é loucura. Não somos estranhos, respondeu Mateus com simplicidade. E minha mãe virá me buscar no domingo. Augusto olhou pela janela, observando o sol começar a se pôr por trás das montanhas. Aquilo era absurdo, irracional, totalmente contrário a tudo em que ele acreditava. E ainda assim, 3 dias, disse finalmente. Nem 1 minuto a mais. E se eu decidir parar a qualquer momento, você vai embora sem protestos. Mateus sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Augusto via no rosto do menino. Combinado. Quando a noite caiu sobre a Serra da Mantiqueira, a mansão dos Cristais estava silenciosa como nunca antes. Em um dos quartos de hóspedes, Mateus dormia tranquilamente. No andar de baixo, sozinho em seu quarto adaptado, Augusto olhava para o teto, perguntando-se em que loucura havia se metido. Isso é um absurdo completo, pensou, e ainda assim não conseguia ignorar a pequena chama de esperança que começava a se acender em seu peito. O primeiro raio de sol da manhã encontrou Augusto já acordado. Ele não havia dormido mais do que algumas horas, sua mente oscilando entre o ceticismo e uma estranha expectativa. Vestiu-se sozinho, uma habilidade duramente conquistada nos primeiros anos de paralisia, e dirigiu sua cadeira motorizada até a cozinha. Para sua surpresa, Mateus já estava lá preparando o que parecia ser um café da manhã simples. Bom dia, Senhor Barros, cumprimentou o menino. Espero que não se importe. Encontrei pão e frutas na geladeira. Você sabe cozinhar? Perguntou Augusto, observando o menino se movimentar com desenvoltura pela cozinha gigantesca. Minha mãe trabalha em turnos longos. Aprendi a me virar, respondeu Mateus com naturalidade. O senhor gosta de café? Zaratetu sem açúcar. Eles tomaram café em um silêncio estranho, mas não totalmente desconfortável. Augusto observava o garoto, ainda tentando entender como uma criança de 8 anos poderia ter tanta segurança. E agora? Zete perguntou finalmente. Como começamos esse seu programa? Mateus limpou a boca com um guardanapo e se levantou. Primeiro precisamos ir para um lugar especial da casa. Um lugar que tenha significado para o Senhor. Augusto pensou por um momento. Meu escritório, talvez? É onde passo a maior parte do tempo. Não. Mateus balançou a cabeça. Um lugar que o conecte com quem o Senhor era antes. Um lugar que traga memórias boas. Augusto hesitou. Havia um lugar assim, mas ele evitava ir lá há anos. A sala de música, disse finalmente. No 3º andar? A mansão tem elevador? Sim, mandei instalar após o acidente. Minutos depois, eles estavam em uma sala ampla com janelas altas. Um piano de cauda ocupava o centro do espaço, coberto por uma capa de veludo. Nas paredes, violinos e outros instrumentos estavam pendurados como obras de arte. O senhor toca? Perguntou Mateus maravilhado. Tocava, corrigiu Augusto. Piano e violino. Desde os 5 anos. Por que parou? Augusto olhou para suas mãos, depois para as pernas imóveis. Não conseguia mais usar os pedais do piano. E sentar adequadamente para o violino se tornou complicado. Mas suas mãos estão perfeitas, observou Mateus. A música não estava mais lá, respondeu Augusto secamente. Mateus assentiu, como se entendesse perfeitamente. Este é o lugar perfeito. Música é conexão. Podemos começar. O menino tirou da mochila o pequeno caderno e a pedra branca que Augusto havia visto na noite anterior. Primeiro, preciso que o senhor segure esta pedra, disse, entregando-a ao empresário. Augusto pegou o objeto,
sentindo sua superfície lisa e fria. O que é isto? Algum cristal mágico? Perguntou com ironia. É só uma pedra comum que encontrei no rio perto de casa, respondeu Mateus com simplicidade. Mas hoje ela vai representar tudo o que o Senhor sente sobre sua condição. Toda raiva, frustração, amargura. Segure-a com força. Augusto apertou a pedra na mão, sentindo-se ridículo. Agora vou fazer algumas perguntas. O senhor não precisa responder em voz alta. Apenas pense nas respostas. Mateus abriu seu caderno. Quando foi a última vez que o senhor sentiu gratidão por seu corpo? A pergunta pegou Augusto de surpresa. Gratidão? Por um corpo que o havia traído? Antes de falar sobre suas pernas, precisamos falar sobre o senhor como um todo, continuou Mateus. O senhor ainda respira, seu coração bate, seus pulmões funcionam, seus braços e mãos são fortes. Há quanto tempo o senhor só pensa no que não funciona, em vez do que ainda funciona perfeitamente? Augusto sentiu um nó se formar na garganta. Era verdade. Nos últimos 5 anos ele havia reduzido sua identidade inteira à paralisia. Feche os olhos. Por favor, pediu Mateus. Augusto obedeceu, ainda segurando a pedra com força. Agora, imagine que pode falar com cada parte do seu corpo. Comece agradecendo ao seu coração por bater sem parar, mesmo quando o senhor desistiu de viver plenamente. O empresário quase abriu os olhos, incomodado com o exercício infantil, mas algo o fez continuar. Agradeça aos seus pulmões por respirarem, às suas mãos por ainda criarem, aos seus olhos por verem a beleza do mundo. Augusto sentiu uma emoção estranha crescendo em seu peito. Era absurdo, mas de alguma forma, reconfortante. Agora chegamos às suas pernas. A voz de Mateus estava calma, quase hipnótica. Não pense nelas como quebradas ou inúteis. Pense nelas como partes de você que sofreram um trauma, assim como seu coração sofreu. Meu coração? Augusto não conseguiu evitar a pergunta. Sim, o trauma não foi só físico, foi? Houve um trauma emocional também. O senhor não perdeu apenas o movimento das pernas. Perdeu sonhos, perdeu liberdade, perdeu a música. Augusto sentiu algo quente escorrer pelo seu rosto. Uma lágrima. Ele não chorava há anos. Agora quero que o senhor fale com suas pernas. Em voz alta. Isso é ridículo, protestou Augusto abrindo os olhos. Mais ridículo que gastar milhões em tratamentos que não funcionaram? Perguntou Mateus calmamente. Augusto fechou os olhos novamente, respirou fundo. O que devo dizer? O que o senhor diria a um amigo que está sofrendo? Comece pedindo desculpas por tê-las abandonado emocionalmente. Augusto sentiu o absurdo da situação, mas algo dentro dele, aquela pequena chama de esperança, o fez continuar. Me desculpem, murmurou sentindo-se tolo. Desculpem por ter desistido de vocês. Continue, encorajou Mateus. Vocês me carregaram por 53 anos. Me levaram a lugares incríveis. Permitiram que eu dançasse, corresse, nadasse. E quando vocês precisaram de mim, eu desisti. Me concentrei apenas no que havia de errado. Nunca no que podíamos fazer juntos ainda. As palavras saíam agora com mais facilidade, como se uma represa tivesse se rompido. Augusto falou por vários minutos, sua voz alternando entre sussurros e frases mais firmes. Quando finalmente parou, seu rosto estava molhado de lágrimas. Agora, abra as mãos, instruiu Mateus. A pedra branca estava quente, quase queimando contra sua palma. Esta pedra carregou suas palavras. Palavras têm poder, Sr. Barros. Não o poder mágico dos contos de fadas, mas o poder de mudar como nos sentimos, como pensamos, como nos relacionamos com nosso próprio corpo. O resto do dia seguiu um padrão semelhante. Exercícios de visualização, conversas sobre traumas passados, momentos de silêncio contemplativo. Para surpresa de Augusto, o tempo passou. Rapidamente. Quando a noite chegou, ele estava exausto emocionalmente, mas sentia algo diferente, uma leveza que não experimentava há anos. Amanhã continuamos, disse Mateus quando se despediam para dormir. O senhor foi muito corajoso hoje. Corajoso. Ninguém chamava Augusto Barros de corajoso há muito tempo. O segundo dia amanheceu chuvoso. Augusto acordou sentindo dores que não havia percebido antes. Não dores físicas, mas emocionais. Como se músculos há muito atrofiados da alma estivessem sendo esticados novamente.
Mateus sugeriu que passassem o dia na biblioteca, outro lugar que Augusto raramente visitava desde o acidente. Ali, entre milhares de livros, o empresário havia passado muitas horas de sua juventude. Hoje vamos trabalhar com a memória, explicou Mateus. O senhor vai reconectar com a sensação de andar. Como posso lembrar algo que não sinto há 5 anos? O corpo esquece, mas o cérebro não, respondeu o menino. O senhor andou por mais de 50 anos. Essas memórias estão guardadas em algum lugar. Eles passaram horas em exercícios de visualização detalhada. Augusto teve que descrever a sensação exata dos pés tocando o chão, o peso do corpo alternando entre uma perna e outra, o balanço dos braços durante a caminhada. A princípio, as descrições eram mecânicas, distantes, mas aos poucos, com a orientação paciente de Mateus, elas se tornaram vívidas, emocionais. Seu cérebro ainda sabe como é andar, disse Mateus no final da tarde. Precisamos fazer seu corpo lembrar também. Naquela noite, Augusto sonhou que caminhava pela praia. Não era um sonho nebuloso, mas vívido, detalhado. Ele podia sentir a areia entre os dedos dos pés, o vento salgado, o equilíbrio do corpo. Quando acordou, havia um resquício dessa sensação como um eco distante. O terceiro dia chegou com um sol brilhante após a chuva. Mateus encontrou Augusto na varanda, observando o jardim. — Como se sente? Perguntou o menino. — Diferente, respondeu Augusto após um momento de reflexão. Não sei explicar exatamente. Hoje é o dia mais importante, disse Mateus, sentando-se ao lado dele. Hoje tentaremos a cura propriamente dita. Augusto assentiu, uma parte dele ainda cética, mas outra parte estranhamente aberta à possibilidade. O que faremos? Vamos para o jardim. No meio do jardim impecável, Mateus pediu que Augusto parasse sua cadeira perto de um pequeno banco de pedra. Nos últimos 2 dias, trabalhamos com sua mente e seu coração, explicou o menino. Hoje vamos trabalhar com seu corpo físico. Como? O senhor vai tentar ficar de pé. Augusto riu um riso amargo. Isso é impossível. Minhas pernas não têm força alguma. O senhor tem barras paralelas na sala de fisioterapia? Sim, mas podemos usá-las? Minutos depois, eles estavam na moderna sala de fisioterapia da mansão. Equipamentos caros de última geração ocupavam o espaço, muitos deles com etiquetas de importado ainda visíveis. Mateus ajustou as barras paralelas na altura adequada para Augusto. Vou ajudá-lo a se posicionar. Com esforço conjunto, eles conseguiram transferir Augusto da cadeira para o início das barras. Suas mãos agarraram-se firmemente ao suporte. Isso é inútil, protestou Augusto. Já tentei isso centenas de vezes com fisioterapeutas profissionais. Mas nunca depois dos exercícios que fizemos, respondeu Mateus. Nunca depois de reconectar mente e corpo. Augusto suspirou, mas decidiu continuar. O que devo fazer? Primeiro, quero que feche os olhos e visualize suas pernas saudáveis novamente. Lembre-se da sensação de ficar de pé, do peso do corpo distribuído igualmente, dos músculos sustentando. Augusto obedeceu, concentrando-se intensamente. Agora, sem abrir os olhos, peça às suas pernas que o sustentem, não como uma ordem, mas como um pedido sincero. Diga a elas que confia que elas se lembram de como fazer isso. Augusto sentiu-se ridículo novamente, mas murmurou as palavras. Por último, quero que o senhor pense em um motivo. Um motivo forte o suficiente para dar o próximo passo. Não porque quero andar, mas algo mais profundo. Augusto pensou por um longo momento. Por que queria andar novamente? Para provar que os médicos estavam errados? Para recuperar sua independência? Nada disso parecia suficiente agora. E então, como um relâmpago, veio a resposta. Ele queria andar novamente para viver. Não apenas existir. Não apenas sobreviver, mas viver plenamente novamente. Sentir-se completo. Retomar a música, os passeios, as pequenas alegrias que havia abandonado. Agora tente se erguer. A voz de Mateus soou distante. Augusto apertou as barras com força, tentando puxar o corpo para cima. Como esperado, suas pernas permaneceram inertes, incapazes de suportar seu peso. Não desista, encorajou Mateus. Não está tentando provar nada a ninguém. Está apenas conversando com seu corpo novamente. Augusto tentou mais uma vez,
concentrando-se na sensação de ficar de pé que havia visualizado tão intensamente. Nada aconteceu. Na terceira tentativa, algo mudou. Não foi um movimento visível, mas uma sensação. Um leve formigamento, como se um membro adormecido começasse a despertar. "Estou sentindo algo", sussurrou, quase com medo. "Continue." A voz de Mateus estava cheia de emoção contida. Augusto fechou os olhos novamente, concentrando-se naquela pequena sensação, tentando ampliá-la, estendê-la. O formigamento aumentou, descendo pela coxa direita até o joelho. "Está funcionando", murmurou incrédulo. Com um esforço imenso, ele tentou novamente. Desta vez houve um movimento, pequeno, quase imperceptível, mas seu joelho direito havia tensionado ligeiramente. Lágrimas escorriam pelo rosto de Augusto agora. 5 anos de certeza médica desmoronando diante de seus olhos. "Mais uma vez", pediu Mateus, pelo motivo que encontrou. Augusto reuniu toda a sua concentração, toda a sua vontade. Imaginou-se em pé, tocando piano novamente, caminhando pelo jardim, dançando, vivendo. E então, o impossível aconteceu. Sua perna direita tremeu, depois enrijeceu ligeiramente. Com um esforço sobre-humano, Augusto conseguiu transferir uma pequena parte de seu peso para ela. Não estava em pé, não completamente, mas pela primeira vez em 5 anos, sua perna estava suportando uma fração de seu peso. "Mateus", sussurrou, sua voz quebrando com emoção. O menino estava ao seu lado, lágrimas também em seus olhos. "Continue, Sr. Barros. O senhor está encontrando o caminho de volta." Naquele momento, algo se quebrou dentro de Augusto. Não era apenas sua perna que estava despertando, mas algo muito mais profundo. A muralha de amargura, de cinismo, de desesperança que havia construído ao longo dos anos, desmoronou completamente. Quando Luísa Oliveira chegou à mansão no final da tarde para buscar o filho, encontrou uma cena que jamais esqueceria. Augusto Barros, o homem que todos diziam que nunca mais andaria, estava de pé nas barras paralelas, tremendo com o esforço, mas indiscutivelmente sustentando parte de seu próprio peso. Ao seu lado, Mateus o encorajava com palavras suaves. "Meu Deus", sussurrou Luísa, levando a mão à boca. Augusto virou o rosto para ela, lágrimas correndo livremente. "Seu filho", começou, mas não conseguiu terminar a frase. "Eu sei", respondeu Luísa, também chorando. "Eu sempre soube." 6 meses se passaram desde aquela tarde extraordinária na Mansão dos Cristais. O inverno havia dado lugar à primavera, e a primavera ao verão. Agora, o outono pintava as montanhas da Serra da Mantiqueira com tons dourados e avermelhados. Na entrada do recém-inaugurado Centro de Reabilitação Integrativa Mateus Oliveira, uma fila de pessoas aguardava pacientemente a cerimônia de abertura. Pacientes em cadeiras de rodas com muletas e suas famílias haviam viajado de várias partes do Brasil para estar ali naquele dia. Alguns haviam lido sobre a história de Augusto nas revistas e jornais. Outros tinham sido encaminhados por médicos que, apesar do ceticismo inicial, começavam a reconhecer que algo extraordinário estava acontecendo. No palco montado nos jardins do centro, Dona Marta ajustava nervosamente o microfone, verificando se tudo estava perfeito para o discurso inaugural. Ao seu lado, seu Josias, o jardineiro que havia sido readmitido com honras e um generoso aumento de salário, cuidava para que as flores do arranjo central estivessem impecáveis. Ele não era o único funcionário que Augusto havia reconquistado. Toda uma equipe de antigos empregados demitidos injustamente durante seus anos de amargura agora trabalhava novamente para ele, mas em condições muito diferentes, com salários justos, plano de saúde familiar e participação nas decisões do centro. Nos bastidores, Luísa Oliveira, agora diretora de enfermagem do centro, verificava os últimos detalhes da programação. Ela havia trazido consigo uma equipe de enfermeiros dedicados do posto de saúde municipal, todos agora treinados em técnicas convencionais e integrativas. "Estamos atrasados 5 minutos", comentou, consultando o relógio. "Ele vai aparecer", respondeu o Dr. Paulo Mendes, que havia abandonado sua lucrativa clínica particular para se juntar ao projeto. Provavelmente está praticando os passos. Como se invocado pelas palavras do médico, Augusto Barros apareceu na entrada dos bastidores.
Ele caminhava devagar, apoiado em uma bengala, cada passo cuidadosamente calculado. Seus olhos, antes frios e distantes, agora brilhavam com uma intensidade renovada. Ao seu lado, Mateus, agora com 9 anos, segurava um pequeno estojo de violino. Desculpem o atraso, disse Augusto sorrindo. Alguém, ele olhou para Mateus, insistiu que deveríamos passar na biblioteca antes. Você esqueceu seu discurso, explicou o menino, tirando um papel dobrado do bolso e entregando a Augusto. Como se eu pudesse esquecer o que vou dizer hoje, respondeu o empresário, bagunçando carinhosamente os cabelos do garoto. Luísa observava a cena com um sorriso sereno. Nos últimos meses, ela havia testemunhado a transformação mais extraordinária que já vira em um ser humano. Não apenas a recuperação física parcial de Augusto, que surpreendeu e confundiu a comunidade médica, mas principalmente sua metamorfose interior. O homem que uma vez demitira funcionários por pisar na grama, agora passava horas conversando com faxineiros e jardineiros, interessado genuinamente em suas vidas e famílias. Está na hora, anunciou ela, indicando o palco. Augusto respirou fundo e assentiu. Mateus, você vem comigo? Este momento é seu, respondeu o menino. Vou tocar depois, como combinamos. Augusto caminhou lentamente até o centro do palco. Cada passo ainda era um desafio, mas um desafio que ele agora abraçava com determinação renovada. Quando chegou ao microfone, uma salva de palmas espontânea irrompeu da plateia. Ele esperou pacientemente que o som diminuísse antes de falar. Bom dia a todos. Meu nome é Augusto Barros e até 6 meses atrás, eu era um homem morto por dentro. Um silêncio respeitoso caiu sobre a audiência. Os médicos me disseram que eu nunca mais andaria, que minha lesão medular era irreversível, que eu deveria aceitar minha nova realidade e seguir em frente. Eles estavam certos sobre a lesão. Ele fez uma pausa significativa, mas estavam errados sobre o que era possível. Augusto olhou para o horizonte, para as montanhas que agora significavam algo completamente diferente para ele. Este centro que inauguramos hoje não é apenas mais uma clínica de reabilitação. É um lugar de possibilidades, um lugar onde ciência e humanidade trabalham juntas, onde tratamos pessoas inteiras, não apenas corpos quebrados, onde a medicina tradicional e as abordagens integrativas caminham lado a lado, sem preconceitos ou barreiras artificiais. Ele se moveu alguns passos para o lado, sem a ajuda da bengala, provocando murmúrios admirados na plateia. Não estou aqui para vender milagres. Minha recuperação é parcial e continua sendo um trabalho diário. Há dias melhores e dias piores. Mas o verdadeiro milagre não está nas minhas pernas. Ele tocou o peito. Está aqui. Augusto contou então a história de como um menino de 8 anos havia aparecido em sua porta, afirmando que poderia curá-lo. Como ele, um homem de ciência e razão, havia ridicularizado a ideia. E como, gradualmente, aquele menino havia demolido suas certezas e aberto uma porta que ele pensava estar permanentemente fechada. Mateus me ensinou que a cura não é apenas física, que nossos corpos respondem ao que sentimos, pensamos e acreditamos. Não de forma mágica ou sobrenatural, mas de formas que a ciência está apenas começando a compreender. Ele explicou como o centro combinaria tratamentos médicos avançados com abordagens integrativas, psicologia, visualização, meditação, terapia através da arte e da música, como cada paciente seria tratado em sua totalidade, não apenas como um conjunto de sintomas ou diagnósticos. Nossa equipe inclui médicos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, mas também especialistas em musicoterapia, arteterapia, meditação e práticas integrativas, todos trabalhando juntos, respeitando-se mutuamente, focados no mesmo objetivo, ajudar as pessoas a redescobrirem suas possibilidades. Augusto fez uma pausa, olhando para os rostos cheios de esperança à sua frente. E o mais importante, ninguém pagará por esses tratamentos. O Centro Mateus Oliveira é e sempre será gratuito, financiado pela Fundação Barros. Além disso, ofereceremos moradia temporária para famílias de pacientes que vierem de longe, suporte psicológico para cuidadores e programas de reinserção profissional para quem precisar recomeçar a vida após um trauma ou doença. Uma nova onda de aplausos irrompeu, mais entusiasmada que a primeira.
Augusto esperou novamente antes de continuar. Muitos me perguntam se acredito em milagres agora. Minha resposta é: acredito em possibilidades inexploradas. Acredito que o corpo humano e a mente humana guardam segredos que ainda não deciframos completamente. E acredito que, às vezes, precisamos de alguém que veja além das limitações aparentes para nos lembrar do nosso próprio potencial. Ele fez um gesto para os bastidores e Mateus caminhou até o palco, trazendo seu violino. Gostaria de encerrar com uma pequena apresentação, algo que parecia impossível há poucos meses. Mateus me ajudou a redescobrir a música, assim como me ajudou a redescobrir a esperança. O menino posicionou-se ao lado do piano de cauda que havia sido trazido especialmente para a ocasião. Augusto caminhou lentamente até o instrumento e sentou-se no banco, ajustando-o cuidadosamente. Esta peça se chama Renascimento, anunciou. Compus durante minha recuperação. Os dedos de Augusto tocaram as teclas com suavidade, produzindo uma melodia simples e profundamente emotiva. Mateus juntou-se com seu violino, criando uma harmonia perfeita. A música falava de dor, aceitação e, finalmente, renovação. Quando os últimos acordes soaram, não havia um olho seco na plateia. Após a cerimônia oficial, enquanto os convidados exploravam as instalações do centro, Augusto encontrou um momento para ficar a sós com Mateus. "Tenho um presente para você", disse, entregando ao menino um envelope. Mateus abriu-o cuidadosamente. Dentro havia uma escritura. "O que é isso?" "A propriedade ao lado da casa de sua mãe. Mandei construir uma casa nova para vocês. Sei que sua mãe não aceitaria dinheiro diretamente, mas espero que aceite isso." Os olhos do menino se arregalaram. "Isso é muito, Sr. Barros. Me chame de Augusto", já disse. "E não é muito. É o mínimo que posso fazer." Mateus dobrou o papel cuidadosamente e o devolveu ao envelope. "Obrigado, mas não posso aceitar." Foi a vez de Augusto se surpreender. "Por quê?" "Sua mãe trabalha demais. Vocês vivem em uma casa pequena demais." "E somos felizes assim", completou Mateus com um sorriso sereno. "O senhor já deu o melhor presente que poderia dar. E qual seria?" "Usou sua segunda chance para ajudar os outros. Criou este lugar. Está mudando vidas." Augusto sentiu os olhos marejarem novamente. Esse menino continuava a surpreendê-lo. "Pelo menos aceite uma bolsa de estudos. Para qualquer universidade que quiser no futuro." Mateus considerou por um momento. "Isso eu posso aceitar. Quero estudar medicina. E psicologia também." Augusto riu. "As duas faculdades? Por que não me surpreendo?" Naquela noite, após todos os convidados partirem, Augusto sentou-se na varanda de sua mansão, observando as luzes do novo centro brilharem no vale abaixo. Uma enfermeira o acompanhava, mas mantinha distância respeitosa. Os médicos haviam insistido que ele não ficasse completamente sozinho, embora sua independência crescesse a cada semana. Seu telefone tocou. Era Regina Vasconcelos, sua diretora executiva. "Os investidores estão preocupados, Augusto. As ações dos hospitais Barros caíram 2% hoje. Eles questionam o direcionamento de tantos recursos para um centro gratuito. Dizem que não é um modelo de negócio sustentável e estão especialmente nervosos com sua decisão de transformar a ala premium do Hospital São Paulo em um centro de tratamento gratuito para pacientes do SUS." Augusto sorriu. "Diga a eles que redefinimos o que significa sustentabilidade. Que os lucros agora serão medidos não apenas em dinheiro, mas em vidas transformadas. E que os relatórios financeiros dos últimos trimestres mostram claramente que as novas políticas de trabalho que implementamos, com salários mais justos e participação nos lucros, aumentaram a produtividade e reduziram a rotatividade de pessoal. No final, isso compensa amplamente os investimentos sociais. Isso não vai acalmar os acionistas. Então diga que espero todos eles para um almoço aqui na mansão no próximo sábado. Quero que conheçam o centro pessoalmente, que vejam o que estamos construindo, que conversem com os pacientes e suas famílias. E diga também que quem quiser vender suas ações, minha fundação está pronta para comprá-las pelo valor de mercado." Após desligar, Augusto levantou-se com cuidado. Seus passos ainda eram instáveis, mas cada dia trazia pequenas melhoras. Os médicos ainda não entendiam completamente o que havia acontecido.
Alguns falavam em remissão espontânea, outros em efeito placebo extraordinariamente potente, outros ainda em regeneração neural atípica, estimulada por fatores psicológicos. Uma equipe da USP havia solicitado permissão para estudar seu caso e desenvolver um protocolo experimental baseado em sua experiência. Augusto sabia que era algo mais, algo que talvez a ciência ainda não tivesse palavras para descrever adequadamente. Não era apenas sobre ele ou sua condição específica, era sobre expandir a definição do que é possível quando unimos conhecimento científico, conexão humana e abertura mental. No jardim da mansão, agora redesenhado para ser totalmente acessível, Augusto encontrou Mateus sentado em um banco de pedra, observando as estrelas. Não deveria estar dormindo? Perguntou, sentando-se ao lado do menino com cuidado. Estava pensando, respondeu Mateus, sobre o futuro e o que vê lá. Mais pessoas como o Senhor, pessoas que aprenderam a ver além dos limites aparentes. No quarto que havia sido de Mateus, durante aqueles 3 dias transformadores, agora convertido em um pequeno santuário pessoal, Augusto pegou a pequena pedra branca que o menino havia deixado para ele. Estava sobre uma mesa simples, junto com o caderno de perguntas e uma foto dos dois ao piano. Obrigado, sussurrou Augusto, não apenas para a pedra, mas para tudo o que ela representava. Um ano depois, o Centro de Reabilitação Integrativa Mateus Oliveira havia se tornado referência nacional. Pacientes que haviam perdido a esperança encontravam ali não apenas tratamentos de ponta, mas algo igualmente importante, a crença renovada em suas próprias possibilidades. A mídia, inicialmente cética, agora publicava regularmente histórias de recuperações surpreendentes. Médicos de todo o país visitavam o centro para aprender sobre a abordagem integrativa. O modelo havia se expandido. 3 novos centros haviam sido inaugurados em diferentes regiões do Brasil. Um no Nordeste, outro no Centro-Oeste e um terceiro na Amazônia, levando a metodologia para comunidades que raramente tinham acesso a tratamentos especializados. A rede de hospitais de Augusto, antes conhecida pela exclusividade e preços exorbitantes, agora se destacava por sua política de atendimento humanizado para todos, com alas gratuitas em cada unidade. Augusto continuava sua própria jornada de recuperação, com avanços e recuos. Alguns dias conseguia caminhar por quase 1 hora sem a bengala. Outros precisava da cadeira de rodas novamente. Mas isso não importava mais. Ele havia compreendido que a verdadeira paralisia não estava em suas pernas, mas havia estado em seu coração. Mateus continuava visitando-o regularmente. O menino crescia, mas mantinha aquela serenidade peculiar, aquela sabedoria que parecia vir de outro lugar. Em uma tarde especialmente bonita, enquanto tocavam juntos na sala de música, Augusto fez a pergunta que o intrigava há meses. Como você sabia, Mateus? Como sabia que era possível? O menino baixou seu violino e pensou por um momento. Eu não sabia, Sr. Augusto. Eu apenas acreditava que, às vezes, acreditar é o primeiro passo para tornar o impossível possível. Augusto assentiu, compreendendo finalmente. A pergunta que havia mudado sua vida continuava relevante, não apenas para ele, mas para todos que passavam pelo centro. E se os melhores estiverem errados? Essa dúvida, plantada por um menino de 8 anos, havia se transformado na maior força de sua vida. Uma força que agora ele compartilhava com o mundo. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a jornada de Augusto e Mateus tenha tocado seus corações. Para continuar experimentando histórias de superação e transformação como essa, temos uma playlist especial, Renascimentos Brasileiros, que você pode encontrar clicando aqui ao lado. Se essa narrativa despertou algo em você, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem de esperança e deixar seu like. Todos os dias trazemos novas histórias que exploram as possibilidades extraordinárias da vida. Aguardamos vocês nos comentários para saber quais momentos mais tocaram sua alma. Até a próxima história.